Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisão para a prova, ok? Vamos lá, seguindo. Bem, primeiro vocês têm que saber o conceito de odontologia social. O que é odontologia social? É a disciplina de saúde pública responsável pelo diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde pública da comunidade, segundo McGregor. O que é que ele quer dizer com isso? Eu faço o diagnóstico e tratamento da comunidade, tá certo? Eu avalio as condições de saúde bucal de uma comunidade, sendo independente de nível social. Então, toda vez que você falar em odontologia social, saúde coletiva, é a respeito da comunidade. Seguindo. Bem, mas para saber diagnosticar e tratar, eu tenho que primeiro interpretar a doença. Como é que eu sei que uma doença é de saúde pública? Segundo os sinais Chaves, em 1977, disseram que um problema de saúde pública se caracterizava das três maneiras. Tinha que ter uma causa comum de morbidade e mortalidade, ou seja, muitos ficavam sem fazer nada e outros morriam. Existência de métodos eficazes de prevenção e controle, ou seja, existiam métodos que podiam fazer o tratamento fáceis, mas as pessoas não faziam, e métodos não estão sendo adequadamente utilizados, ou seja, você tinha a escova de dente, fio dental, e as pessoas não utilizavam a escova de dente e fio dental. Então, para caracterizar uma doença de saúde pública, tem que ter esses três fatores. Isso aí, com certeza, está na provinha de vocês. Seguindo. E para prioridade de saúde pública, nós temos que ter, além dos três primeiros que nós vimos, nós temos que ter esses outros. O número de pessoas atingidas, o número de pessoas por cárie é muito grande, certo? Severidade do dano, ou seja, um dente pode levar até uma pessoa ao óbito. Possibilidade de atuação eficiente, ou seja, escova, fio dental, pasta de dente. Custo per capita não é muito caro. E o grau de interesse da comunidade, que também muita gente deixa de fazer isso por relaxar, por não ter uma cultura de higiene bucal satisfatória. Seguindo. Bem, quando a gente atua e faz esse tipo de procedimento dentro da saúde pública, nós temos 4 maneiras de atuar, de agir. Então, nós temos ações básicas de saúde, que são atividades educativas para prevenção de doenças individuais ou em grupo, na unidade, escola, creche, asilos ou espaços comunitários em visita domiciliar. Então, o dentista, em primeiro momento, ele trabalha com prevenção e promoção numa unidade básica, assim como atividades clínicas mais simples, como restaurações, curativos, coisas que um postinho de saúde você consegue resolver, tá bom? Mas aí, não conseguiu resolver no postinho de saúde, passa para onde? Ações especializadas de média complexidade, quando precisa fazer um canal, tá bom? E aí você vai e manda para um centro de especialidades odontológicas, média complexidade. Mas aí, é uma cirurgia, é um paciente lábio-leporino, só pode ser operado em hospitais. Então vai para alta complexidade. E agora nós temos as unidades de urgência de saúde bucal 24 horas, que são as UPAs por aí, que você já conhece. Tudo bem? Então essa é a nossa escala de atuação dentro da saúde bucal, dentro da odontologia. O que pode ser feito em cada momento. Então, se cair lá na provinha de vocês têm que prestar atenção. Se é atenção básica, se é especialidade, se é alta complexidade ou se é urgência e emergência. Tem que ver o texto que está na prova de vocês falando do tipo de procedimento que está dizendo lá. Seguindo. Outro ponto importante que vocês têm que saber para a prova de vocês são as etapas de profissionalização da odontologia, como nós abordamos. Nós temos 5 etapas. A primeira delas, ocupação diferenciada, era aquele leigo que, por curiosidade, começou a extrair dente, ok? Segunda etapa, diferenciação de ocupação. Ele deixou de ser muito leigo, ele percebeu que extrair dente ganhava dinheiro, as pessoas estavam procurando mais ele. Então ele deixou de ser barbeiro e começou a extrair dente, ok? Inicial de profissão. Já começa a odontologia, cursos de 2 anos, depois passou a 3 anos, mas já tem uma profissionalização nos Estados Unidos. Tudo bem? Intermediário de profissão. Já entra aqui o pessoal auxiliar, ASB, TSB, com ações preventivas no intermediário de profissão. E avançado de profissão é nossos dias atuais,
que nós temos todas as especialidades e assim por diante, ok? Então deu para entender? Ocupação diferenciada é uma pessoa leiga qualquer. Diferenciação de ocupação, uma pessoa leiga, mas que agora começa a se interessar mais pela procura. Inicial de profissão, onde os cursos oficialmente começam. Intermediário, onde entra o pessoal auxiliar aí. E avançado é os nossos dias atuais. Seguindo. Bem, outro ponto importante é saber qual é o perfil do profissional de odontologia dentro do... para se tornar um cirurgião dentista. Então, segundo o Ministério da Saúde, ele tem que ter um perfil desta maneira aqui. Ação preventiva, ele tem que ser uma pessoa que zele pela saúde das pessoas. Ações de maior abrangência, como restaurações e cirurgias, tá bom? Trabalho em equipe. Por que trabalho em equipe? Porque ele vai trabalhar, não pensar em trabalhar só com o auxiliar dentro do consultório, mas sim trabalhar com o médico, trabalhar com fonoaudiólogo, trabalhar com enfermeiro, trabalhar com todas as áreas que são da saúde. Execução de ações curativas, como fazer aqueles procedimentos de restauração, curativo no dente. Planejar, executar e avaliar ações considerando condições epidemiológicas e socioeconômicas. Isso talvez seja a parte mais fraca da odontologia dentro das graduações. Ou seja, a gente não prepara tanto vocês, apesar de vocês terem uma disciplina no segundo semestre, mas a gente não prepara, em geral, vocês para quê? Para planejar, para executar e principalmente trabalhar a condição econômica, socioeconômica de uma comunidade. Mas a gente tem uma disciplina, a gente tenta fazer isso, mas no decorrer do curso fica um buraco e quando vocês saem, vocês ficam um pouco fragilizados nessa parte. Mas isso é um perfil de um cirurgião dentista pelo Ministério da Saúde. E por último, a percepção da dimensão ética e social do trabalhador. Isso também é uma das coisas que mais se atrapalha dentro de uma profissão, a parte de ética. Então, vocês também terão essa disciplina lá no sexto semestre, que a gente vai mostrar toda a parte de ética para vocês, como é o perfil de um trabalhador cirurgião dentista na profissão, ok? Então, esses são os perfis de odontologia. Então, se cair uma dessa na prova, vocês vão ter que avaliar qual desses perfis se encaram lá na provinha de vocês, tá bom? Seguindo. Bem, outra parte um pouquinho também que o Conselho Nacional de Educação são as diretrizes curriculares, né? Como o Conselho Nacional de Educação pressupõe a grade curricular de vocês. O que tem que ter dentro da grade curricular de vocês? Uma formação generalista, humanista, crítico e reflexível, atuante em todos os níveis de atenção, nós já acabamos de comentar, ter rigor técnico e científico sempre, nunca deixar de estudar, exercer atividade com princípios éticos e legais, acabei de comentar com vocês, compreender a realidade sociocultural e econômica do meio onde ele está. Você vai voltar para a sua cidade, você já conhece a sua cidade, você pode chegar lá e saber trabalhar dentro da comunidade e atuar na transformação da realidade e benefício da sociedade, sempre em prol da sociedade e comunidade. Vejam que a saúde coletiva, a saúde, a odontologia social, sempre fala de sociedade, tá bom? Então, essas diretrizes que tem que ter nas disciplinas que são colocadas para vocês numa grade curricular, que vocês estão fazendo dentro da faculdade. Isso que é para ter esse tipo de visão, que é para ter segundo o Conselho Nacional de Educação, ok? Passando. Bem, então nós temos que saber os problemas dentários, né? Vocês têm várias doenças que eu coloquei para vocês na aula, mas eu acho que a cárie dentária é a principal. Então o que é que vocês têm que saber? Que é uma doença multifatorial, tem desequilíbrio de processo de Reu, ou seja, desmineralização, saída de cálcio do dente, de fragilidade do esmalte dentário, pela atividade da bactéria que joga um produto ácido lá em cima, como se fosse corroer o esmalte. Isso é a desmineralização, e esse é o produto da bactéria, que ela é o produto ativo da bactéria. E a formação da lesão de cárie, que é o buraquinho, vai desde uma mancha branca até um buraquinho. Não vou cobrar, logicamente, essas especificações, mas eu só estou mostrando aqui que uma das doenças é a cárie dentária. Tem outras que eu coloquei para vocês. Fluorose, tem lábio leporino, tem o câncer de boca. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse estudo
nos slides de vocês são as doenças e os fatores etiológicos, tá bom? Isso que eu quero com vocês. Passando. Então, aqui é a cárie dentária. Vamos lá. E os fatores de risco da cárie dentária. Quais são? Fatores culturais, socioeconômico. A gente sabe hoje que a população mais pobre com certeza tem mais problemas de cárie. Falta de acesso ao fluxo, ou seja, a pessoa não contém dinheiro para comprar uma pasta de dente. Tá legal? Deficiente, controle mecânico do biofilme. Muita gente não sabe escovar dente porque escova dente errado. E fora os pacientes especiais, por exemplo, que não tem uma coordenação muito boa, criança que não tem coordenação muito boa, tá bom? Consumo excessivo e frequência de açúcar. E xerostomia, que é a boca seca, que é quando a pessoa tem pouca salivação. E quando a gente tem pouca salivação, a bactéria adere mais no dente, ela fixa mais no dente, proporcionando um aumento do número de cárie. A xerostomia, que é a boca seca, tá bom? Então esses são os fatores de risco da doença cárie. Eu acho que eu coloquei na prova só a cárie dentária, tá legal? Então pronto, vê lá o quadro, se tiver um quadro, vê lá o quadro, vê os fatores lá e vamos marcar a questão correta. Passando. Lógico, eu não podia deixar de colocar o nosso odontograma. Só pedido de extinção permanente, tá bom? Então, revendo, nós temos 4 quadrantes, começando pelo superior direito, indo para o superior esquerdo, descendo para o inferior esquerdo, terminando no inferior direito. 4 quadrantes, a seguinte numeração, 1, 2, 3 e 4 nos quadrantes, 32 dentes, tá? E os elementos que tem na dentição permanente: incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Tranquilo isso, tá certo? Coloquei o odontograma logo em seguida para vocês. Passando. Então tá aí o odontograma para vocês olharem e verem. Veja que eu pego o número 1, que é o número do quadrante, com o número 1, que é o número do dente. Aí faz o dente 11. Depois número 1 do quadrante com o número 2 do dente, que é incisivo lateral, 12. Mesma coisa do outro lado. Número 2 do segundo quadrante, número 1 do primeiro dente, 21. E assim sucessivamente. Ok? Passando. Tá aí a sequência de como se faz a leitura, tá? Lembra que vocês estão olhando para a tela, tá? Tem que ser ao contrário da visão de vocês. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Lembrem disso, tá aí a setinha indicando. Beleza? Seguindo. Aí a setinha, tá? Dentição decídua. Seguindo. Para terminar, saúde e doença. Tá legal? Muito simples. Vocês só tem que ver lá na prova. Saber marcar a questão relacionando com saúde e doença. O que é saúde e doença? São um binômio que não pode ser separado. Não adianta você só atender o paciente sem perguntar para ele por que toda vez que ele volta ele está mais doente. Você tem que saber o porquê da doença dele. Porquê dele sempre está voltando com cárie. Então você tem que perguntar da saúde dele. Por que ele está adoecendo? Então saúde e doença são dois processos que não podem ficar separados. Ok? Isso vocês vão olhar a questãozinha na prova e marcar com tranquilidade. Se tiver esse pensamento que não pode ser separado esse binômio saúde e doença. Seguindo. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa breve revisão. Isso vai quebrar um galho. Dá para estudar só pela essa revisão mesmo, tá bom? Então, são 14 minutinhos que vocês podem desfrutar para estudar para a provinha de vocês. Vamos lá. Abraço a vocês e fique em casa. Tudo bom?